Capítulo 8. Cinemática. Vetores. Exercício resolvido número 2. Assunto: soma vetorial. Os esquemas ao lado mostram um barco retirado de um rio por dois homens. Em A, são usadas cordas que transmitem ao barco forças paralelas de intensidade F1 e F2. Em B, são usadas cordas inclinadas de 90 graus que transmitem ao barco forças de intensidades iguais às anteriores. Sabe-se que no caso A força resultante transmitida ao barco tem intensidade de 70 kgf, quilogramas-força, e que no caso B tem intensidade de 50 kgf, quilogramas-força. Nessas condições, determine os esforços desenvolvidos pelos dois homens, ou seja, quanto vale F1 e F2. Vamos analisar o primeiro caso. Observe que a situação A apresenta as forças F1 e F2 paralelas entre si, ou seja, com a mesma direção e sentido. Então, o vetor resultante FA será a soma dos módulos de F1 e F2. FA é igual a F1 mais F2 em módulo. Como o valor da resultante é 70, foi fornecido no texto, a soma de F1 com F2 corresponde a 70 kgf. Vamos pensar agora no segundo caso. Observe agora que a situação B apresenta as forças F1 e F2 perpendiculares entre si, formando um ângulo de 90 graus. Então, o vetor resultante FB será calculado pelo teorema de Pitágoras. O módulo de FB ao quadrado é igual a F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado. Como o módulo da resultante FB é 50, ficará elevado ao quadrado, que é igual à soma dos quadrados de F1 e F2. Vamos trabalhar primeiramente com a equação da resultante do caso A. No caso A, 70, que é a resultante, é igual a F1 mais F2. Passando F2 para o primeiro termo, subtraindo, descobrimos que F1 vale 70 menos F2. Substituímos esse resultado na equação da resultante do caso B. No caso B, nós descobrimos que 50, que é o valor da resultante ao quadrado, é igual à soma dos quadrados de F1 e F2. Substituindo no lugar de F1 70 menos F2, observe, no lugar de F1, 70 menos F2 e elevando ao quadrado. Lembre-se que, quando elevamos ao quadrado uma diferença, temos que fazer o quadrado do primeiro, 4.900, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, mais F2 ao quadrado. 50 ao quadrado são 2.500. Vamos fazer algumas operações importantes. F2 ao quadrado mais F2 ao quadrado são 2F2 ao quadrado. 2 vezes 70 são 140 F2 negativo. Passando 2.500 para o lado direito, 4.900 menos 2.500 são 2.400. Podemos ainda fazer mais uma operação. Dividir toda a equação, à esquerda e à direita da igualdade, por 2. Se dividirmos por 2, fica 1. Por 2, são 70. Por 2, são 1.200. Temos agora uma equação de segundo grau para resolver. Esta equação de segundo grau, onde a incógnita é F2. Calculando delta, lembre-se da matemática. Delta é B ao quadrado menos 4AC. B é menos 70 ao quadrado. Menos 4 vezes A vale 1 e C vale 1.200. Fazendo o cálculo do quadrado, 4.900. Fazendo a multiplicação, 4 vezes 1.200, são 4.800.
A subtração, 100. Esse é o valor de delta. Agora vamos aplicar Bhaskara. A nossa incógnita, F2, será menos B, mais ou menos raiz de delta sobre 2A. O B vale menos 70, com menos da equação. Mais ou menos raiz de 100, que é o valor de delta. Sobre 2 vezes 1, que é o valor de A. Menos vezes menos, mais. Mais ou menos, a raiz de 100 são 10. 2 vezes 1 são 2. Podemos encontrar, então, dois valores para F2. O primeiro valor é a soma, o segundo valor é a subtração. 70 mais 10, 80, por 2, 40 kgf. Segundo valor possível para F2. 70 menos 10 são 60, por 2 são 30. Observe que os dois valores encontrados para F2 correspondem às duas incógnitas do problema, F1 e F2. Por essa razão, a segunda hipótese, resultado de F2, chamamos de F1. Portanto, os resultados são F1 30 kgf, F2 40 kgf.